Olá, mulheres lindas, abençoadas. Hoje nosso tempo de palavra e oração será sobre restauração após o sofrimento. Sabe, eu tive um período na minha vida que eu passei por uma perda gestacional. E essa perda gestacional, ela trouxe algumas dores, além de físicas, porque eu tive que passar por 2 cirurgias e uma sequência, de idas e vindas a médicos e ao hospital. Além dessa dor física, a consequência maior foi a dor emocional. E eu lembro que após essa perda, eu tive que passar por um processo com o Senhor de restauração após o sofrimento. Porque quando nós passamos por alguma situação muito difícil, muito traumática, existe aí um resquício desse sofrimento que, se a gente não curar, ele pode gerar uma dor profunda no nosso coração e talvez aí a gente demorar um longo período, um tempo para curar e perceber que esse resquício ficou no nosso coração. Eu quero ler uns salmos com vocês lá, Salmo 119, 107, que diz assim: sofri muito, ó Senhor, restaura minha vida, como prometeste. O salmista aqui tem uma vida real como nós. Talvez ele tenha passado por algum processo e ele declara, eu sofri muito. Ou seja, eu passei por um sofrimento. E ele fala, restaura minha vida ao Senhor. Então nós sabemos que nós precisamos passar por um período, por um processo de restauração após algum sofrimento. Talvez você chegou aqui neste nosso tempo de oração e palavra e você passou por uma perda também, como eu passei, ou você passou por um divórcio, você talvez foi demitido, você sofreu aí uma injustiça, teve alguma desavença aí na sua vida familiar ou com amigos, aconteceu aí que alguma porta se fechou, algo que você esperava muito, algo que você queria muito, de repente você recebeu um não como resposta e você está passando ou passou até por um processo de sofrimento. O que a gente não se dá conta é que mesmo que isso já tenha sido algum tempo, talvez você está contando uma história que já foi há alguns anos, já foi há algum tempo, talvez ficou um pouquinho desse sofrimento aí na sua memória, que quando você lembra, isso ainda dói. E hoje nós vamos fazer uma oração específica sobre isso. E eu creio que essa palavra chegou até o seu coração, porque assim como eu tive que passar por um processo de ter a vida restaurada após um sofrimento, eu creio que essa palavra vai chegar até o seu coração, porque você também será restaurado. E eu costumo dizer que a cura do Senhor ela é completa. Quando o Senhor bota a mão, isso é completo. Não vai ficar nenhum pedaço do passado. Por mais que você ainda se lembre, você não vai ter amnésia, você ainda vai ter memória, e você vai se lembrar do que aconteceu mesmo que você se lembre. Isso não vai mais doer. E ao invés de você contar de uma situação difícil que você passou, você vai passar a contar um testemunho de cura que você recebeu. Então, a partir desta palavra que o salmista nos ensina a orar e a pedir, a clamar pelo Senhor por restauração, todas nós juntos aqui vamos orar. Que você possa fechar os seus olhos e orar junto comigo. Senhor, assim como o salmista nos ensina, sofri muito, restaura a minha vida, ó Senhor. Nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, diante da Tua promessa, diante daquilo que só o Senhor pode fazer. Deus, nós vivemos sofrimentos, angústias, passamos por perdas, passamos por problemas, Pai, que sozinhas nós não conseguimos. São situações tão difíceis de entender, são injustiças tão difíceis de aceitar. Mas hoje, diante da dor, diante do sofrimento, eu declaro que o nosso sofrimento, ele será restaurado. E eu creio que quando a restauração ela vem da mão do Senhor, ela é completa. Ela não deixa resquício de dor, ela não deixa resquício de passado. O Senhor faz a obra completa. E aquilo que nós passamos, Pai, eu declaro que será bom testemunho de cura, de como a bondade do Senhor pode vir e nos restaurar e nos mudar por completo. A bondade do Senhor hoje nos alcança e eu sei que além de nos alcançar, ela vai nos acompanhar. Eu creio na Tua palavra, Senhor, que assim como o salmista clamou
por uma restauração após o sofrimento. Eu clamo, Deus, sobre cada pessoa que chegou aqui. Fale assim: Senhor, me restaure por completo. Declara essa palavra, essa oração é sobre isso hoje. Essa oração é sobre essa restauração após o sofrimento. Eu não sei qual sofrimento você passou, mas o Senhor sabe. E Ele sabe, porque você chegou até aqui neste tempo de oração. E eu creio que essa oração irá alcançar muitos corações. Eu creio que essa oração vai entrar em muitos lares nesse dia. Eu sei que essa oração vai acompanhar a vida daquele que sofreu ou tem sofrido, porque a restauração do Senhor chegou na sua vida, chegou na sua casa nesse dia. Em nome de Jesus, que todos juntos aqui nós oramos e já te agradecemos pela bênção recebida. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Declare essa palavra agora aqui nos comentários: eu serei restaurada em nome de Jesus. E se você conhece alguém que precisa dessa oração nesse dia, envie essa oração para alguém que você ama, em nome de Jesus.